Aqueles que estão cá podem levantar-se. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Àqueles que estão em casa, nós também saudamos com a paz e a graça de Deus, aqueles que terão a oportunidade de ouvir esta mensagem. E hoje vamos falar com aquilo que é a grande esperança cristã, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus compreende a nossa própria ressurreição. Amém? Vou voltar a repetir. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que a Bíblia diz. João 20. E vamos começar por uma história de Jesus, onde há uma mulher que tem um papel determinante. Maria de Magdala, ou Maria Madalena. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir chegou Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Tome nota disto. Os discípulos voltaram para casa. A distinção entre os discípulos apóstolos de Cristo e Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que tu estás a chorar? Glória a Deus. Podem tomar o vosso lugar, amados. Mulher, por que estás a chorar? Glória a Deus. Não perca esta pergunta. Mulher, por que estás a chorar? Nós, há 3 semanas atrás, falámos sobre a morte de Jesus Cristo. Depois falámos sobre o sepultamento de Jesus. E hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João. João escreveu para provar que Jesus é o Filho de Deus. Estas coisas foram escritas para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. João 20, versículo 31. João escreve para provar que Jesus é realmente o Filho de Deus. 7 milagres, 7 afirmações que provam que Jesus é o Filho de Deus. Mas o maior milagre é quando Jesus ressuscita dentre os mortos para não voltar a morrer. Houve alguns homens, algumas mulheres, entre o Velho e o Novo Testamento, morreram, voltaram a viver para morrer. Mas Jesus morre, volta a viver e vive para sempre. Amém. Jesus vive para sempre. Lucas 24, versículo 5. Porquê que procuram entre os mortos aquele que vive? Porquê que procuram entre os mortos aquele que vive? A vida de Jesus deve nos dar alegria. A vida de Jesus ressurreto, revelada à sua igreja, deve mexer connosco. Versículo 10.
E os discípulos voltaram para casa. Que nós não voltemos para casa iguais, depois de saber que o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. A Bíblia é muito enfática, mostrando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia é muito enfática, mostrando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Alguns querem provar que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. No entanto, é impossível não ser verdade. Depois do seu sofrimento, se você tiver a sua Bíblia consigo, abra. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas. Vejam os dois adjetivos. Infalível. É infalível. Infalível é um adjetivo que mostra que é impossível ser mentira. Depois do seu sofrimento, quando Jesus derramou a sua vida por nós, quando Jesus foi feito uma oferta pelo pecado, quando Jesus derramou a sua alma até à morte, Jesus, passado 3 dias, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas. Durante 40 dias deu instruções aos seus discípulos acerca do reino de Deus. Atos 1:3 diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se vivo. Todos acreditaram que Jesus tinha aparecido vivo. Se eu não o vir, não creio. A eterna questão. Glória a Deus. Mas as Escrituras dizem, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 3, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então havia uma previsão bíblica, histórica, que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos. Era impossível, porque Jesus disse: ninguém tira a vida de mim mesmo. Eu a dou para a voltar a tomar. Eu tenho a autoridade de dar e a autoridade para voltar a tomar. Este é o Verbo. Este é aquele que criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem pelo seu eterno poder. João 10, versículo 17. Ele dá a sua vida para voltar a assumir. Porque Ele é o príncipe da vida. Ele é aquele que tem vida em si mesmo. E Ele agora dá vida às suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então agora temos aqui uma mulher. Uma mulher que queria dar um sepultamento digno a Jesus. Maria não estava à espera que o Mestre ressuscitasse. Maria ia com especiarias ao sepulcro para dar um sepultamento ainda mais digno ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso. Maria tinha percebido que Jesus foi sepultado às pressas. Jesus havia sido sepultado por José de Arimateia e Nicodemos entre as 3 da tarde e as 6 da tarde. Porque depois das 6 da tarde de sexta-feira era o grande sábado, o grande sábado. Nós já falámos sobre isso. O que é que acontecia? Era sábado, o dia sagrado, mas também calhava na Páscoa. Aquele sábado calhava na Páscoa. Então era o duplo sábado, o grande sábado. E José de Arimateia dirigiu-se corajosamente a Pilatos. João 19, versículo 38. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Pilatos. Nós já aprendemos também aqui que Jesus, Deus, levanta a pessoa certa no momento certo. Não eram os discípulos que iam ter com o governador. Era necessário um senador. Era necessário um homem rico para ter autoridade diante de Pilatos, para lhe pedir o corpo. E o discípulo oculto, aquele que vivia no secreto, agora revelou-se: eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. O discípulo oculto,
Agora disse Lana, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo, eu já não vou estar mais escondido. É tempo de eu revelar a minha identidade. Marcos 15, versículo 47. As mulheres estavam em frente ao sepulcro e viram onde Jesus foi colocado. Tome nota sobre isso. É de fundamental importância. Porquê? Porque há uma teoria que diz que Jesus, as mulheres foram ao sepulcro errado. As mulheres viram onde Jesus foi colocado. A questão das mulheres não era onde Jesus estava, mas quem é que nos vai tirar a pedra? Quem é que nos vai tirar a pedra? A pedra é muito grande. Marcos 16, versículo 3. Quem nos vai tirar a pedra da área? Quem vai tirar o obstáculo para nós servirmos o nosso Deus? Quem vai tirar a pedra para nós darmos um sepultamento digno a Jesus? Jesus tinha sido morto como maldito. Se Deus, o Pai, não tratasse, nem sepultado seria, porque tinha sido morto como um criminoso. Mas 34 quilos de mirra e aloés, como um grande rei, foi aquilo que Nicodemos levou para o sepultamento de Jesus Cristo. O Rei da Glória, aquele que entrou nos céus e comprou para Deus homens de toda a tribo, toda a língua e toda a nação. As mulheres viram onde Jesus foi colocado. No sábado não poderiam comprar nada, não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada. Então elas esperaram até às 6 da tarde de sábado. Às 6 da tarde já era considerado o outro dia e já era considerado domingo. Elas compram as especiarias. E no primeiro dia da semana, não perca nada da Bíblia, o dia em que nós servimos ao Rei dos Reis, o dia que nós consagramos para o nosso Deus. Porquê? Porque é o dia que nós lembramos que o nosso Deus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria não deve ter dormido. Maria tinha gratidão pelo que Jesus tinha feito pela sua vida. Maria amava Jesus Cristo. Maria sabia que tinha sido liberta por Jesus Cristo. Maria reconhecia que tinha sido liberta de 7 espíritos demoníacos por Jesus Cristo. Lucas 8:2 diz que Maria servia a Jesus desde a Galileia, que tinha sido liberta de 7 demónios. E não só Maria, mas também Joana e também Susana e outras mulheres. E serviam a Jesus com o seu dinheiro. Elas financiaram o ministério de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tens que servir a Deus com tudo o que há para servir. Com tudo o que puderes. Se for com dinheiro, é com dinheiro. Se for com trabalho, é com trabalho. É com tudo o que tu tens, com tudo o que tu podes. Deus vai levantar pessoas diferentes, com recursos diferentes para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Agora a grande questão das mulheres é: quem é que nos vai remover a pedra? Os irmãos lembram-se. É impossível não ser verdade. É preciso ter muita falta de fé. Meus amados, tinha sido montado, lembras-te, Célia? Tinha sido montado um destacamento de soldados à frente do túmulo. Havia uma guarda romana à frente do túmulo. A pedra tinha sido lacrada e a pedra tinha entrado num sulco. Ou seja, a pedra era circular. Havia um sulco no chão. Era fácil encaixar a pedra no sulco, ainda que a pedra fosse grande. Mas agora quem é que tirava a pedra daquele sulco? Para mais, os judeus tinham dito a Pilatos: olha que aquele impostor disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos tinham se esquecido da promessa. Mas os religiosos lembravam-se que Jesus tinha dito que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E eles disseram a Pilatos, os religiosos, para que o segundo erro não seja pior que o primeiro. O primeiro é que ele dizia que era o enviado de Deus. O segundo é que ele é o Filho de Deus. Amém. Quem é que é Jesus para nós?
É um mentiroso? É um louco? Ou é o Filho de Deus? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ele não era quem dizia pensar ser. Ele é mesmo, efetivamente, o Filho de Deus. Ele era quem ele dizia ser. Amém? Então as mulheres, elas queriam servir, mas quem nos vai remover a pedra? A resposta, Lana, é que veio um tremor da terra dos céus e um anjo desceu com grande poder e grande glória, rolou a pedra e colocou-se sobre a pedra, mostrando que Deus tem poder sobre toda a carne, sobre todos os homens. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Mateus 28, versículo 2. Um tremor de terra aconteceu. Um anjo sobreveio dos céus, rolou a pedra e colocou-se sobre a pedra, mostrando a majestade do nosso Deus. Amém? Foi o anjo. Quem é que vai tirar a pedra? É Deus que vai tirar o obstáculo. É Deus que vai tirar a dificuldade. Então Maria chega lá e os irmãos podem perguntar assim: então, mas um evangelho diz que é Maria que chegou, outro evangelho diz que são as mulheres que chegaram. Por que essa aparente incoerência da Bíblia? A Bíblia não é incoerente. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia explica-se a si mesma. Tu tens que conhecer a Bíblia. Possivelmente, Maria foi a primeira a chegar, mas outros grupos de mulheres foram a seguir a Maria. Então as mulheres viram aquilo que Maria de Magdala viu primeiro. Depois as outras também viram aquilo que Maria viu. Então, grupos de mulheres em momentos diferentes do dia foram ao sepulcro, mas Maria foi a primeira a ver o sepulcro vazio. Mas Maria percebeu de imediato que Jesus ressuscitou? Olhem lá para o versículo 2. O que é que diz? Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde é que o colocaram. Isto é muito importante para nós compreendermos aqueles que atacam a Bíblia e o milagre da ressurreição. Porquê? Porque dizem que havia uma disposição coletiva para a ressurreição. Ou seja, eles alucinaram coletivamente e tiveram uma visão coletiva. Não, pelo contrário. Eles não estavam à espera da ressurreição. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados e eles queriam voltar para o seu próprio trabalho antigo. Não havia uma predisposição mental para crer. Havia uma indisposição. Maria vê o sepulcro aberto e Maria não pensou que Jesus ressuscitou. Maria pensou que alguém levou o corpo. Maria, no versículo 2, então Maria corre para os discípulos. Vê-se aqui a prontidão de Maria para anunciar. Maria era uma serva, era uma mulher que servia a Deus, mas ela ainda não tinha a compreensão total e plena do que estava a acontecer. Nós precisamos de crescer na fé, no conhecimento de Deus. Nós às vezes até estamos com boa vontade, com boa fé, mas nós ainda não estamos no ponto de maturidade ideal. Maria ainda precisava de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Maria estava-se a desenvolver na sua comunhão com o Senhor. Então diz que Maria correu para os discípulos. Os discípulos, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João a falar de si mesmo. João reconhecia que Jesus o amava. Amém? E a Bíblia diz em João 13, versículo 1, que amando os seus, amou-os até ao fim. Jesus vai sempre nos amar até ao fim. Não depende de ti. Depende da sua fidelidade. Depende de quem Deus é. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na queda de um filho. Deus segura-te pela mão. Deus ama-te até
ao fim. Então os 2 discípulos correm, mas aquele discípulo a quem Jesus amava, ele corre mais rápido. Chega ao sepulcro, agacha-se, e o sepulcro tinha uma entrada e depois tinha várias divisórias, vários encaixes na parede, onde dava para uma pessoa entrar, e depois tinha vários encaixes, onde uma família, por exemplo, podia ser sepultada junto. João vê os lenços de linho que José de Arimateia tinha com todo o cuidado, com toda a devoção, tinha colocado em Jesus. João olha, mas João não entra. De seguida vem Pedro, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Pedro e João, 2 homens, mas 2 homens diferentes. Nós não temos que ser iguais. Um corria mais rápido, Célia, mas o outro era mais corajoso. Nós precisamos de pessoas ágeis, pessoas que correm, mas também precisamos de pessoas corajosas. João possivelmente não entrou por medo, mas Pedro, assim que chega, entra. Pedro era um homem sanguíneo, era um homem que não temia. Eu darei a vida por ti, Senhor, se for necessário. Pedro é aquele que tira a espada. Pedro é aquele homem impetuoso. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Deus usa pessoas diferentes. Nós não temos que ser iguais. Um corre mais rápido, mas o outro tem mais força, é mais corajoso. E Deus vai usar a todos. Glória a Deus. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Versículo 7. Ele estava dobrado à parte. Quais é que eram os ladrões que iriam dobrar cuidadosamente um lenço que estava na cabeça de Jesus e a pô-lo à parte? É difícil acreditar nisso, não é? É mais fácil que Deus, que faz tudo com ordem, com sabedoria e que tem a nossa vida no controle das suas mãos, que Deus proveu todas as coisas e o lenço que mostra ali a santidade de Jesus na cabeça do nosso Deus, do sumo sacerdote dos bens futuros, aquele que é mais sublime que os céus, que aquele lenço foi ali cuidadosamente enrolado. Ladrões não fariam isso. Aliás, em Mateus 28, versículo 13 e 14, vai dizer que os soldados romanos foram pagos para dizer que eles estavam a dormir e que roubaram o corpo, os discípulos roubaram o corpo. Então, se eles estavam a dormir, como é que eles sabem que eram os discípulos? Se eles estavam a dormir, então eles não sabem quem é que levou o corpo. Glória a Deus. Versículo 8 diz que depois o outro discípulo que chegou primeiro entrou, viu e creu. João entrou, viu e creu. Amados, o anjo, em Lucas 24, versículos 6 e 7, o anjo vai dizer: isto foi o que Jesus vos disse na Galileia, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Ele viu e lembrou-se. Lembrou-se daquilo que o Mestre tinha dito. Irmãos, vejam como o espírito de tristeza, vejam como a decepção, vejam como o desapontamento, por vezes, nos tira o entendimento sobre a realidade e nós perdemos a visão de Deus. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos emocionalmente em baixo, nós temos maior dificuldade de sentir a presença de Deus. Parece que tudo está turvo. Eles estavam decepcionados, estavam desapontados, queriam voltar para os seus trabalhos. Eles já não se lembravam da multiplicação dos pães. Eles já não se lembravam que Jesus tinha ressuscitado pessoas. Eles já não se lembravam que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos.
Eles já tinham perdido a esperança em Jesus. Tudo estava perdido. O seu mestre tinha morrido numa cruz. Porque eles ainda não haviam compreendido que, segundo as Escrituras, era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Porquê que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, iria sempre ficar a dúvida: será que ele era o Filho de Deus? Será que os meus pecados estão pagos na cruz? Será que eu irei para o céu? Mas quando Jesus ressuscita, Deus prova aquilo que tem em Romanos 4:25. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e a sua ressurreição prova que os teus pecados estão pagos. Amém? E ele ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então nós estávamos perdidos. E que farão aqueles que dormem em Cristo Jesus? É o que diz lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se não há ressurreição, pergunta Paulo, então Cristo também não ressuscitou. Inútil é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Ainda estamos mortos dos nossos pecados. E o que farão aqueles que morreram com fé em Jesus Cristo? Se esta é a grande esperança dos cristãos. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e é as primícias daqueles que morreram. 1 Coríntios 15:20. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e é o primeiro dentre os mortos. Jesus é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro na criação. Ele é o primogênito entre os irmãos. Ele é o primeiro daqueles que morreram. Glória a Deus. Os discípulos voltaram para casa. Irmãos, depois desta notícia estonteante, depois da pedra ser removida, depois de não haver corpo, depois de Jesus ter dito que era necessário ele ressuscitar, como é que os discípulos voltam para casa numa aparente apatia? Isto deveria ter mexido imediatamente com a sua vida. Mas Maria Madalena, aquela mulher devota que amava a Jesus, ela via grandes coisas de Deus, porque ela esperava por Deus. Ela foi a primeira a ir ao sepulcro, ela fica no sepulcro, ela vê o sepultamento de Jesus, ela serve a Jesus durante a sua vida. Os apóstolos, ouvindo os testemunhos das mulheres, disseram que parecia loucura. Lucas 24, versículo 11. Quando as mulheres contam aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado, eles pensavam que as mulheres estavam a delirar. Vejam a indisposição para crer. Há pessoas que dizem: eu preciso de ver para crer. Se não houver provas, eu não vejo. Então tu nunca vais crer em Deus. Porque Jesus desencorajou aqueles que precisam de provas. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Nós não precisamos de provar a ressurreição de Jesus. Tu só precisas ter fé na ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não precisas ter provas científicas. Eu nunca vi Jesus ressuscitar. Mas tu acreditas no Big Bang e tu nunca viste o Big Bang. Um evento que nunca se repetiu, então não é possível ter acontecido, Samuel. É uma das teorias. Então, se o Big Bang aconteceu só uma vez, tu nunca viste. Eu não acredito na ressurreição porque eu nunca vi mortos ressuscitarem. O acontecimento não se precisa replicar continuamente para ter sido verdade. Há muitas coisas que nós não vimos, mas já aconteceram. Glória a Deus. Os discípulos pensavam que as mulheres estavam
loucas. Eles estavam era com falta de fé. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Amados, nós podemos chorar por 3 motivos. Pelos nossos pecados, pela incompreensão bíblica e chorar pelo pecado dos outros. Aí estamos na posição certa. Quando nós choramos pelo pecado dos outros, quando nós lamentamos pelo pecado dos outros, pela miséria humana mergulhada no pecado, agora nós chorarmos porque ainda não entendemos o plano de Deus. Maria estava a chorar, mas aquelas lágrimas deveriam ser lágrimas de alegria. Maria ainda não tinha entendido o plano total. Ainda não tinha entendido o plano do Pai. E Maria ficou no sepulcro a chorar. Maria já devia estar cansada, devia ter dormido mal. Porquê? Porque não tinha entendido bem o plano do Pai. É necessário nós termos discernimento espiritual para nós entendermos o plano do Pai. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que é que estás a chorar? Ele já ressuscitou. As tuas lágrimas são vãs. Não sofras por aquilo que não merece. Levaram-a embora no Senhor. Vejam como Maria era uma mulher devota a Jesus, que amava Jesus, mas ela demorou algum tempo a crer. Em Marcos 16, versículo 14, diz que Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. E censurou-lhes a incredulidade, porque eles não acreditaram no testemunho daqueles que viram o Senhor ressurreto. Jesus apareceu entre 12 a 13 vezes. Uma vez foi visto por mais de 500 pessoas, das quais a maioria ainda vive. 1 Coríntios 15:6 diz que Jesus, houve uma ocasião que apareceu a mais de 500 pessoas, dos quais a maioria ainda vive. Porquê que Jesus, durante 40 dias, apareceu tantas vezes a diferentes pessoas? Já que nós não cremos pela fé, pelo menos possas crer pelo testemunho daqueles que viram. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês tenham vida, tenham comunhão connosco. E a comunhão que nós temos é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? É por isso que Deus aparece tantas vezes através do seu Filho aos homens, para que homens de pequena fé possam vir a crer. Aleluia. Mulher, porque estás chorando? Quem é que estás a procurar? Agora é Jesus, o próprio Jesus que fala com Maria. Agora é o Mestre. Mulher, por que é que estás a chorar? A quem é que procuras? E Maria diz: oh Senhor, pensava que era o jardineiro, que era o homem que cuidava ali do sepulcro. Se tu o levaste, diz-me. E Jesus diz: Maria. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E quando Maria ouve o Mestre dizer Maria, Maria reconhece finalmente o Mestre. E diz: Raboni, Mestre. Aleluia, glória a Deus. As ovelhas conhecem a voz do Mestre e seguem o Mestre. Amém? 1 João, Evangelho de João 10, 3, 4. Aleluia. Jesus disse: não me seguro, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, meus irmãos, e diga-lhes que estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes disseram. Maria, mais uma vez, mostrou que era um evangelista. Maria foi, testemunhou, mas ainda assim, aqueles discípulos tiveram dificuldade em crer. Jesus, quando aparece àqueles dois que estão aí para o caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 13, diz que eles iam com o rosto entristecido. E Jesus apresenta-se no meio deles e diz: o que é que vocês estão a falar?
e eles colocarem baixo, triste: tu és o único em Jerusalém que não sabes o que aconteceu com Jesus de Nazaré, homem poderoso, mas que foi crucificado. E Jesus disse: ó tardios e nestes de coração, para crerem em tudo aquilo que foi profetizado e foi dito pelos profetas. Glória a Deus. Meus amados, a ressurreição é um facto histórico. Foi profetizado. Teve testemunhos. E nós, pela fé, nós cremos que os nossos pecados estão perdoados. Cremos que através da ressurreição de Cristo, Jesus se apresenta como Senhor. Estabelece o seu reino. Senta-se à direita do Pai e intercede agora por nós. Estabelece o seu senhorio e virá outra vez para a sua noiva, a sua igreja. Vamos nos levantar, meus amados. E nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Era esta a mensagem dos discípulos, dos apóstolos, depois do Pentecostes. Nós somos testemunhas que este Jesus que morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. O fez Senhor e Rei. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque apareceste, Senhor, com muitas e infalíveis provas, Senhor. Obrigado porque estabeleceste o teu reino nesta terra, Senhor. Subiste aos céus e estabeleceste o teu senhorio à direita de Deus, Pai. E agora intercedes por nós. És o nosso advogado fiel, Senhor. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora ninguém nos condenará, porque foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Se tu és por nós, quem será contra nós, Senhor? Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, porque de forma sobrenatural executaste o milagre da ressurreição. E se nós cremos que tu, Jesus, morreste e ressuscitaste, nós também cremos que tu nos trarás contigo com grande glória. Nós não ficaremos no sepulcro, mas nós ressuscitaremos com o nosso Salvador. Aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, como diz o profeta Daniel. Ó Deus, aviva em nós esta esperança, a esperança da glória, a bem-aventurada esperança, a âncora da nossa alma, bem firme e segura, que entra até ao véu, a tua presença, a presença do eterno Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser perseverante como Maria Madalena, aquela mulher que te serviu, aquela mulher que veio contigo desde a Galileia, Jesus, aquela mulher que esteve no teu sepultamento, aquela mulher que esteve aos pés da cruz, aquela mulher que foi ao teu sepulcro, aquela mulher que anunciou que tu estavas vivo e vivo para sempre. Tu és aquele que vives e reinas, Senhor. Tu és o único Deus, invisível mas real. Tu és aquele que cuida da nossa vida. Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece. Nós colocamos a nossa vida, Jesus, nas tuas mãos poderosas e tu tens cuidado de nós, porque tu és o Emmanuel, o Deus conosco, o Senhor Jeová. Guia-nos nas tuas veredas. Guarda-nos, Senhor, para ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome.
podia ser possível. Vamos a seguir levantar a oferta, irmãos. Era para isto. Aleluia. Glória a Deus. Agora o Senhor, depois dessa palavra, aquele coro que diz que vive Jesus vive. Amém. Todos nós, vamos lá. Amém. Vive e Ele vive. É motivo de alegria. Amém. Vive.